pessoal, o meu nome é Renato e esse vídeo traz algumas respostas de algumas dúvidas muito comuns em relação às pessoas com deficiência. É um vídeo que trata de pequenas dicas de convivência para você que trabalha ou estuda ou convive de alguma maneira com alguma pessoa com deficiência, seja ela com deficiência física, intelectual, visual ou auditiva, tá bem? Vamos lá, vamos direto ao assunto. As pessoas geralmente perguntam bastante como eu me apresento para uma pessoa que não enxerga. Muito simples, basta que você chegue e fale diretamente com a pessoa. Se você chega em um ambiente e que tem outras pessoas, vá até a pessoa que não enxerga, fale com ela, pode tocar levemente no ombro ou na mão para que ela saiba que você está se apresentando, chegou e foi cumprimentá-la. E quando você estiver saindo, caso saia antes dela, diga também, porque aí a pessoa sabe que você se retirou e não fica, de repente, falando sozinha, né? Isso é uma coisa que às vezes acontece com as pessoas que não enxergam. Inclusive, eu também tenho deficiência visual, tenho 41 anos de idade e sou cego desde os 20. Trabalho há muitos anos com pessoas com deficiência, então tenho bastante legitimidade para dar algumas dicas para vocês, tá bem? Falando de deficiência visual, nós temos pessoas cegas e temos também pessoas com baixa visão, que são aquelas pessoas que muitas vezes não usam uma bengala, como a pessoa cega, mas que também não têm uma visão perfeita, então também são consideradas pessoas com deficiência visual. As pessoas também perguntam muito como conduzir uma pessoa que não enxerga. E é simples, basta que você ofereça o seu braço, a pessoa segura no seu cotovelo e quando vocês estiverem andando, se você virar para a direita, esquerda, subir ou descer degraus, a pessoa só de segurar no seu braço já sente todo esse movimento. Caso vá passar por algum lugar estreito, coloque o seu braço atrás do corpo, que a pessoa se posiciona atrás de você e depois basta voltar o braço para a posição original, que a pessoa volta a caminhar do seu lado. Essa é uma dica muito simples, mas que resolve a maioria dos casos. Quando for mostrar algum assento, alguma cadeira para a pessoa que não enxerga, basta colocar a mão dessa pessoa no encosto da cadeira, porque aí a pessoa, quando toca no móvel, ela já sabe a posição e se senta de maneira muito tranquila, muito natural. Existe um curso chamado Orientação e Mobilidade, que a maioria das pessoas com deficiência visual faz, e esse curso já dá todas as informações que as pessoas precisam para se locomover com segurança. As pessoas também perguntam muito em relação à deficiência auditiva, como me comunicar, como se comunicar com a pessoa que escuta pouco ou que não escuta. A deficiência auditiva, assim como a deficiência visual, também é bastante diversa. Tem pessoas que são oralizadas, que são aquelas pessoas que falam, que conseguem ler lábios, pessoas que conseguem ler em tinta, e outras pessoas que se comunicam apenas pela língua brasileira de sinais, não é? Libras. Uma ferramenta muito usada hoje, principalmente no universo do trabalho, é o aplicativo do WhatsApp. E as pessoas surdas ou que têm uma audição bem prejudicada conseguem se comunicar bastante por essa ferramenta. Vale a pena você conversar com a pessoa que você tem no seu trabalho para saber se para ela essa ferramenta é usual, porque nem todas as pessoas surdas são oralizadas. Deficiência intelectual. Uma dúvida muito comum é como que eu trabalho com essa pessoa, como que eu me comunico com a pessoa com deficiência intelectual. Em primeiro lugar, é bastante interessante a gente não infantilizar, o que a gente percebe muito comum as pessoas com deficiência intelectual serem infantilizadas. Então, sem querer, as pessoas fazem aqueles comentários: puxa, olha que bonitinho, ou olha que gracinha, ou olha como ele consegue, né? Eu vou até a minha criança, se referindo à pessoa com deficiência intelectual como uma criança, e nós temos que entender que não é. Inclusive, hoje nós temos o emprego apoiado, que se trata de um apoio realmente feito por uma instituição, que na verdade faz uma ponte entre a pessoa com deficiência intelectual e a empresa que essa pessoa trabalha. E o emprego apoiado ele vem cada vez crescendo mais e é uma excelente ferramenta de trabalho para você, empregador, que quer contratar pessoas com deficiência intelectual capacitadas e que venham ali para agregar bastante o trabalho da sua empresa, tá bem?
A deficiência física. A deficiência física, muitas vezes, ela, como também é bastante diversa, a gente procura pensar sempre naquela pessoa que usa a cadeira de rodas, não é? E a pessoa que usa a cadeira de rodas, muitas vezes, num espaço que está adaptado, e vamos lembrar que o espaço adaptado é simplesmente o espaço que está dentro das normas da ABNT, a NBR 9050. Então essa norma trata de rampas, trata de elevadores e banheiros acessíveis, e se o seu espaço físico já está adequado, a pessoa com deficiência física que usa a cadeira de rodas, ou que de repente tenha uma mobilidade reduzida, ela já vai ter aí grande parte da acessibilidade resolvida. O que a gente precisa muitas vezes é de algumas dicas de convivência, de fato. Por exemplo, se você vai passar um tempo razoável conversando com uma pessoa que está na cadeira de rodas, é interessante que você também se sente para que vocês fiquem no mesmo nível e consigam se olhar com mais facilidade, para que não fique incômodo para a pessoa que está na cadeira ficar olhando para cima e nem para você também ficar olhando para baixo. Então, essas dicas de convivência, elas ajudam bastante a gente a derrubar as barreiras que nós chamamos de barreiras atitudinais, que são as maiores barreiras no final das contas, não é? Bom, esse pequeno vídeo teve a ideia de trazer algumas questões muito comuns, muito do cotidiano, e conforme vocês apresentarem pra gente as dúvidas, as questões, a gente faz um outro vídeo mais direcionado, tá bom? Um abraço, pessoal, e muito obrigado.